Saudações a todos vocês, graça e paz. Boa tarde a todos vocês, adventistas, nesse canal Estudo Profético Avançado. Estamos estudando um tema muito fascinante, a guerra que traz a fase inicial do reino, o reino davídico, não o reino na fase final, mas inicial. E hoje, nesse tema, a gente vai estudar Zacarias, Zacarias 14, Isaías 14 e também Sofonias 2, verso 1 até o 7. Lembrando que essa guerra que vai se iniciar no Oriente Médio é uma guerra a nível mundial. Todas as nações serão envolvidas nessa guerra. E na Palestina, Deus tem planos maravilhosos para aquele povo. Na verdade, para o povo do Senhor que vai estar ali na Palestina. Lembrando que essa profecia de Zacarias e também de Isaías e Sofonias, ela é altamente profética. Deus tem planos para o seu povo remanescente que vai para a Palestina nos últimos dias. Antes da gente iniciar esse tema tão profundo e profético, a gente vai fazer uma breve oração e pedir a orientação do Espírito Santo e também a iluminação através desse estudo, que o Espírito Santo esteja em nosso coração para fixar essa mensagem maravilhosa. Vocês que estão aí presentes, você que vai acompanhar esse vídeo, venha estar conosco em oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Estamos aqui na Tua presença para, mais uma vez, estudar um tema muito profundo. Esse tema tem tudo a ver com a Sua palavra. E, através desse assunto, a gente vai estar acompanhando passo a passo, Pai, a Tua vontade e a Tua profecia. E que esse tema, o Senhor deixou bem claro, que vai ser altamente profética. Que o Senhor possa estar em cada mente e coração nesse momento, dando discernimento desse assunto que vai ser passado aqui. Por favor, Pai querido, esteja em nosso coração, transforma o nosso coração de verdade, para que todo o preconceito, todas as ideias já preconcebidas, varre da nossa mente. E essa mensagem venha limpar de todas as ideias e tradições que aprendemos no decorrer do tempo que estamos na igreja. Que através desse estudo seja uma limpeza, seja algo profundo, uma limpeza profunda em nosso coração, para que a gente venha a ter a Tua verdade presente em nossa mente. Obrigado, Senhor. Esteja conosco. Nós te pedimos e te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos iniciar nosso tema. Lendo os testemunhos, né? O testemunho de Jesus. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vocês conseguem ver daqui? Eu acho que não, mas eu vou ler para vocês. Em Testemunho para a Igreja, volume 6, página 14 e página 16. Estamos diante de importantes e solenes acontecimentos. As profecias estão em cumprimento. Uma estranha e acidentada história está sendo registrada nos livros do céu. Tudo em nosso mundo se mostra em estado de agitação. Há guerras e rumores de guerras. As nações estão iradas. E é chegado o tempo dos mortos serem julgados. Os acontecimentos se sucedem, alternando-se e apressando o dia de Deus, que está muito próximo. Só nos resta, por assim dizer, um pequeno instante. Embora a nação esteja se levantando contra a nação e reino contra reino, não se desencadeou ainda um conflito geral. Os quatro ventos sobre os quatro cantos da terra ainda estão sendo retidos até que o servo de Deus esteja assinalado na testa. Então, as potências do mundo hão de mobilizar as forças para a última grande batalha. Página 16. Quando a tempestade da ira de Deus envolver sobre a terra, quão terrível será a decepção daqueles cujas as casas hão de ser arrebatadas, porque estavam fundadas sobre a areia. Devemos apresentar-lhes a divina advertência, antes que seja tarde demais. Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com intenso fervor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Sempre podemos fazer um pouco mais. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 14. Lembrando que apenas inspirada, deixa claro que nós sempre temos uma oportunidade de apresentar a verdade para o povo de Deus. E a gente sempre tem que aprender do Senhor e apresentar um pouco mais para o povo de Deus. Olha só, guerras e rumores de guerra não vos perturbeis. Jesus deixou claro para a gente não ficar perturbado com esses rumores de guerra. Só que ele está falando para o público no geral e também para os seus filhos. Só que os seus filhos têm que entender que a guerra que vai se cumprir na Palestina, ela é profética. E para muitos que não crê na promessa divina e também que não crê na guerra, vai perecer durante a purificação da igreja. Lembrando que na guerra, Deus vai purificar a sua igreja. E para muitos daqueles que estão na igreja, remanescente, na igreja adventista, aqueles que não crê nessa guerra e também na purificação da igreja, vai ser o fim de todas as coisas. Isso é muito sério. Olha só, Mateus 24, versos 6 e 7, muitas pessoas usam essas passagens. Vamos lá em Mateus 24? Vamos acompanhar conosco Mateus 24, verso 6. Eu gostaria muito que vocês acompanhassem. A leitura vai fazer com que a mensagem seja fixada em nossa mente.
Essa passagem aqui é muito usada no nosso meio, né? Quando surge uma guerra a nível mundial, as pessoas têm uma tendência de citar Mateus 24, verso 6, verso 7, só que esquece de se aprofundar no que Jesus está dizendo. Olha só, amém? Todo mundo encontrou o verso 6, verso 7? Ok, então vamos lá, verso 6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha só, Mateus 24, verso 6, está falando que ainda não é o fim de todas as coisas. Verso 7. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. O verso 7. Olha só, o povo do Senhor tem que entender esse assunto aqui da guerra, mas não ficar só no clichê. Mas surge uma guerra a nível mundial, aí as pessoas vão lá em Mateus 24, verso 6, verso 7 e dizem, não, ainda não é o fim de todas as coisas, calma, nós que conhecemos a verdade, é só o começo das dores. Esquece que Mateus 24, verso 6 e 7 está ligado a outras passagens proféticas que falam da guerra, e a guerra de Sofonias 2, a guerra de Isaías 14 e também Zacarias 14. Agora vamos lá em outros textos da palavra do Senhor para a gente entender o contexto dessa guerra, guerras e perturbações entre as nações. Vamos agora em Jeremias 25, 32, onde Jeremias vai mostrar que essa guerra ela é contínua, ela não é passageira, ela vai demorar um tempo para acabar. Jeremias 25, verso 32, e depois o capítulo 30, tá? Vamos lá para o capítulo 25. Quem achou aí o verso 32, leia para nós. Irmão, liga o microfone, deixa verde. Amém. Quem encontrar aí pode ler. Quem quiser ler. 25, 32, né? Isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal sairá de nação para nação, e um grande furacão será levantado desde as fronteiras da terra. O 30 agora? Agora o 30, verso 23. Capítulo 30, verso 23. Vai falar do redemoinho. Eis que a tempestade do Senhor sai com fúria, uma tempestade continua, ela cairá com dor sobre a cabeça do perverso. Amém? Amém. Olha só, Jeremias, capítulo 25 e capítulo 30 está falando que assim diz o Senhor dos Exércitos, não há promessa condicional, é incondicional, porque é o Senhor que está dizendo, eu estou dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que o mal passará de nação em nação. Que mal é isso aí? A guerra. E um grande redemoinho, está falando da guerra, e se levantará dos confins da terra. O capítulo 30 está falando, eis que o redemoinho, novamente falando da guerra, o Senhor sairá com furor, um redemoinho contínuo. A guerra é uma guerra contínua, ela não vai surgir agora e vai terminar ano que vem, ela vai indo até se formar uma gigantesca guerra, por isso que é contínuo, na minha versão aqui, King Fiel está contínuo. Olha só outras citações da palavra do Senhor falando de guerras e perturbações entre as nações, de acordo com Mateus 24, verso 6 e verso 7. A gente tem que pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, juntar tudo que fala do mesmo tema, para a gente apresentar para os irmãos. Vamos lá para Joel 3, verso 9 e verso 10. Preparativos de guerra entre as nações. Não sei se vocês estão acompanhando nos noticiários, muitas nações estão se equipando com muito armamento. Bilhões de dólares está sendo gastado em armas de guerra. Joel 3, capítulo 3, verso 9, verso 10. Quem encontrou aí pode ler. Passa o microfone, quem quiser ler. Amém. Proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra. Acordai os homens poderosos. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E o fraco diga, eu sou forte. Amém. O verso 10. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. E o fraco diga, eu sou forte. Amém. Proclamai isso entre as nações. Preparai a guerra. Despertai os valentes. Chegue-se e suba todos os homens de guerra. Isso aqui é os rumores de guerra. As nações estão sendo preparadas e elas estão gastando bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Até o seu povo está sem um alimento, o alimento comum, o alimento físico, porque eles estão gastando bilhões em armas de guerra. Aí, o verso 10, convertei as vossas guerras em arado e em espada, ou seja, o alimento do pobre, o alimento da casa de família está sendo retirado para comprar armas de guerra. Por isso que está falando, vossas guerras de arado, que é o trabalho, ter trabalho, ter oportunidade de trabalho, ter a economia boa, aí troca em espadas. Vossas redes de arado e espadas, e as vossas foices em lanças, digo prato, eu sou forte. Então eles estão pegando os reservistas, 400 mil reservistas foram convocados lá no povo extremista, e esses 400 mil reservistas estão sendo registrados na nação para a guerra, para se preparar para a guerra. Isso aqui é uma demonstração que eles estão dizendo, digo prato, digo o novato que está chegando, ele é forte, eu sou forte. Olha só, preparativos de guerras entre as nações. Os Estados Unidos têm 877 bilhões de dólares
E no PIB que eles estão gastando é 3,5% do PIB. A República Popular da China gasta 292 bilhões, é um pouco a menos, mas também é muito dinheiro. Rússia, 86 bilhões, Índia, 81, Arábia Saudita, Reino Unido, Alemanha, França, Coreia do Sul, Japão, todas as nações estão gastando bilhões de dólares por ano para fortificar o seu exército. Os Estados Unidos têm o maior orçamento militar, gastando 876 bilhões de dólares. O segundo maior investidor militar é a China, e assim por diante. Rússia, Índia e Arábia Saudita. Olha só a preparação de guerra dessas nações. Vamos agora para o nosso tema central. Zacarias 14, verso 1, verso 2. Aqui em Zacarias 14 a gente vai ver a guerra altamente profética na Palestina. A Palestina inteira será devastada com uma guerra. Vamos lá, Zacarias 14, verso 1, verso 2. Quem encontrar, diz amém e leia para nós. Ajude na leitura. Amém. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Amém? Amém. Porque ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada. Que Jerusalém é essa aqui, meus irmãos? Quem sabe? A Palestina, né, irmão? Não, mas isso aí é a Palestina? Jerusalém é a igreja. Não. Não. Lá em Jerusalém mesmo. Tá certo. É Jerusalém. É a Jerusalém onde Jesus nasceu, onde a igreja primitiva nasceu. Porque ajuntarei todas as nações contra Jerusalém. Aí eu te pergunto, todas as nações foram reunidas contra Jerusalém? Alguma vez na história? Não. E no céu também não vai ser, porque lá não vão conseguir violentar as mulheres. Exatamente. Porque ajuntarei todas as nações contra Jerusalém. Isso jamais aconteceu na história. Se isso jamais aconteceu na história, então eu não posso falar, mas isso aconteceu em 1948, ou em 1968, ou em 1970, quando tinha guerra lá, o Egito foi contra eles, a Arábia Saudita, entre outras nações vizinhas, mas não foi todas as nações. O texto é específico, porque ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada. Aí o irmão João ali fala bem claramente que na Nova Jerusalém ninguém vai invadir. As casas não serão tomadas. E as casas serão saqueadas, e as mulheres serão violadas. Isso nunca aconteceu na história, lá naquela região. E metade da cidade sairá para o cativeiro, e o resto do povo não será cortado da cidade. Lembrando que Jerusalém foi destruída duas vezes. A primeira foi qual? A primeira destruição. Anos 70? Não. Primeira destruição de Jerusalém. Quando eles foram, o rei Nabucodonosor invadiu e levou para a Babilônia. Exatamente, essa primeira destruição. A segunda destruição. Exatamente, são 70. Então, essas duas destruições não se aplica a esse contexto aqui do verso 2, Zacarias 14, porque lá era um império que estava invadindo. Aqui está falando todas as nações contra Jerusalém, ou seja, todas as nações do mundo vai estar influenciada para o dia da batalha naquela região. Zacarias 14, agora o verso 3 até o verso 5. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações como ele lutou no dia de batalha. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste. E haverá um grande vale, e metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor, meu Deus, virá, e todos os seus santos contigo. Amém. Amém? Agora perceba que o verso 3 está dizendo, e o verso 4 e o verso 5, eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês estão entendendo o contexto. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, quando o canto pelejava no dia da batalha. Ele vai se referindo quando ele pelejava em favor dos seus filhos contra as nações pagãs. Naquele dia os seus pés estarão sobre o monte. O que significa isso? Naquele dia, seus pés de quem está aqui? Isso. Sobre o Monte das Oliveiras, mas que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras fender-se-á no meio dele, para o Oriente, para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o Norte, e a outra metade para o Sul. Isso acredita? Está querendo dizer que Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras durante a guerra. Lembrando que o contexto de Zacarias 14 é a guerra, onde as casas estão sendo saqueadas e as mulheres violentadas, e todas as nações reunidas de uma forma direta e indiretamente naquele local. Mas por que está falando que os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e vai prender? Tem o verso 5, e fugireis para o Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até Azal. Irmãos, Jesus então vai pisar nos seus pés do Monte das Oliveiras, ele está falando, durante a guerra. O que significa isso? Significa as guerras lá, né, irmão? Os mísseis lá, as coisas. Significa que o seu poder vai ser manifestado? Espiritual. Ele vai estar ali porque ele vai estar conduzindo as coisas, ele vai estar
colocando o seu poder contra aqueles que estão pisando na terra santa. Os tempos dos gentios vão se completar e Deus está falando que os meus pés, de forma espiritual, vai estar ali a presença divina dele, o poder divino dele. E por que o verso 5 dá margem para isso que eu estou dizendo? O verso 5 está falando, e fugirei para o Vale dos Montes, porque o Vale dos Montes chegará até as almas. Quem é esses que estão fugindo aqui para o Vale dos Montes? Ele está aos pés de Jesus. É aqueles salvos. Porque os ímpios não fogem para os pés do Senhor. Ele come fora, foge dos pés da presença do Senhor. Então, Zacarias 14 está falando que aqueles fiéis vão estar indo, fugindo para o Vale dos Montes, aonde o Senhor vai estabelecer o seu reino depois da guerra. Deus está falando que ele não vai estar ali de uma forma presencial, pisando os pés sobre o Monte das Oliveiras. Ele está dizendo que o seu poder será manifestado ali. A irmã White vai fazer uma dupla aplicação dessa passagem. Ela vai citar que depois de 1000 anos, Jesus vai pisar literalmente ali. Aí, o povo não vai estar fugindo para o Vale dos Montes. O povo está fugindo da presença dele. Entendeu? Então, isso. Ele vai ressuscitar o povo e depois ele vai vir, descer com a Nova Jerusalém, e eles vão fugir da presença dos pés deles. Só que Zacarias 14 está falando que o povo vai fugir para o Vale dos Montes, onde estão os pés de Jesus. Então, é o contrário. A primeira aplicação dessa passagem se aplica ao seu povo indo para a direção do Senhor, lá na Palestina, depois da guerra. E a dupla aplicação fala do povo indo, fugindo da presença dele, porque a presença de Jesus, não espiritual, mas pessoal, vai estar no Monte das Oliveiras, pendendo e virá uma grande planície. Vamos lá. Esses acontecimentos ocorrem antes ou depois do milênio? Vamos entender melhor esse ponto. Os pés do Senhor estarão sobre o monte no dia da guerra, em que Jerusalém for tomada pelas nações ímpias. Os que fogem para o vale não descem do céu. Vocês percebem lá, vamos colocar de novo? Eles não descem do céu, eles estão na terra. E fugirei para o vale dos montes, porque o vale dos montes chegará à terra. Sim, fugirei como fugiste diante do terremoto, dos dias de Uzias, rei de Judá, e virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E não é do céu. Os que fogem para o vale não descem do céu. Não podem ser os simples, porque não fogem do Senhor, mas fogem para ele, para onde estão os seus pés, como eu disse para vocês aí no começo. Todos os santos seguem após eles. Primeiros Escritos, página 52, faz uma dupla aplicação dessa escritura, uma aplicação pós-milenar. Então, tem mensagens proféticas que é dupla aplicação. Uma de uma forma para o seu povo e a outra aplicação para os ímpios lá depois de 1000 anos. Como é que o Senhor vai destruir os ímpios nessa guerra? Zacarias 14, verso 12 e 13. O que o Senhor vai fazer agora? Como que ele vai fazer? O que ele vai lançar nesse povo que vai intervir para eliminar os ímpios nessa guerra? Verso 12 e o verso 13. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto anda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles, e cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho. Amém? Amém. E qual é as pragas? O Senhor vai ferir os povos que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles de pé, e os seus olhos se apodrecerão nas suas covas. Isso aqui não é sério que mostrar, que são as maldições que o Senhor vai lançar. E os seus olhos se apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá entre eles um grande tumulto da parte do Senhor. Então, o Senhor vai lançar essas maldições. A classe que venceu, por quê? As classes que venceram são aqueles que estão saqueando as cidades e violentando as mulheres. Tem que ser quem? Tem que ser os países totalitários. Os países que fazem isso, não sei se vocês acompanharam, mas há um tempo atrás, um ano e pouco atrás, Hamas, um grupo terrorista do Irã, eles invadiram Jerusalém e tinha uma festa rave, o pessoal estava na balada, e eles invadiram e levaram muitas pessoas para cativeiro e matou várias pessoas, milhares de pessoas, e eles estupraram as mulheres, mataram bebês, fizeram todo tipo de atrocidades que Zacarias 14 está mencionando que durante a guerra vai acontecer. Então você percebe que as nações totalitárias que vai vencer a guerra, aí essas nações vão dizer, Alá venceu. Eles creem nisso, Alá. Eles falam, Maomé venceu por nós, o Alá nosso venceu a guerra das nações poderosas. Aí, de repente, o Senhor vai fazer o quê? O Senhor vai destruir os ímpios nessa guerra, esses países totalitários. Esses exércitos vão estar ali. E ali, Deus vai lançar essas maldições que está descrito aqui. Como que isso nunca se cumpriu? O capítulo 14 de Zacarias nunca se cumpriu na história. Então, isso vai se cumprir à letra, ao pé da letra, né? Literalmente. Como é que o Senhor destruirá os reinos pagãos? Vamos lá em Ageu 2:21. Agora é Bíblia, hein? Ageu 2:21, Ageu 2:22 e Joel 3:11. Vai procurar Joel 3:11, Ageu 2:22 e 21. Ageu 2, 21, 22. E 22. E depois Joel 3, verso 11. A presença, a participação de vocês é muito importante. Pode ler. Pega o microfone e passa para ela. Obrigado, irmão. Ouviu? Ok. Fala Zorobabel, príncipe de Judá,
dizendo: farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, e destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles, cairão cada um pela espada do seu irmão. Amém. Joel 3:11. Ajuntai-vos e vinde, todos os pagãos em redor, e reuni-vos, faze descer ali os teus fortes, ó Senhor. Amém. Percebe-se? Deus falando a Zerubabel, governador de Judá, dizendo: farei estremecer o céu, e derrubarei o trono dos reis, e destruirei a força dos reis das nações, e derrubarei os carros e que neles anda, e os cavalos e seus cavaleiros. Joel 3:11. Ajuntai-vos, vinde todas as nações, e reuni-vos em redor. Trazei descer ali o Senhor, os teus fortes. Maravilhoso Deus, ele vai estremecer o que eles estão lá dizendo que é deles. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas estão dizendo que Deus está com eles e que eles vão ganhar, né? Porque os Estados Unidos é o seu, como se fosse o sírio que liberta eles. Então eles estão com essa confiança, estão pensando que vai conseguir vencer a guerra. O que acontecerá na sequência da guerra? Vamos lá em Zacarias 14, verso 9 até o 11, continuidade da profecia. Jerusalém será habitada em segurança de acordo com Zacarias 14. Lembrando que Zacarias 14 tem o seu início falando da guerra, no tempo de graça, e depois tem o estabelecimento do reino na fase inicial. Verso 9 ao 11. Verso 9 até o 11. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor, e seu nome será um. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. E ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lagares do rei. E homens habitarão nela, e não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura. Amém. Que Jerusalém que vai habitar segura ali? Ali com o Oriente Médio ali, né, irmão? E os homens habitarão nela, e não haverá mais destruição total, mas Jerusalém será habitada com segurança. E não é na Jerusalém aqui, que é a Palestina. É, o contexto de Zacarias 14. Né? Exato, porque o contexto de Zacarias 14 é para os últimos dias, não é para o tempo depois de 1000 anos. Aqui, Zacarias 16 agora. Zacarias 16? Zacarias 16. 14, 16, perdão. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Amém. Amém. Vocês percebem que no verso 16 está falando de nações que sobrarem em redor. Acontecerá que todo aquele que restar de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirá de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Está dizendo que o Senhor vai estabelecer o seu reino na fase inicial, e ali vai ter a pregação, começa a surgir dali, a se espalhar dali. A palavra do Senhor e a lei do Senhor sairá de Jerusalém. E é por isso que as nações serão convidadas a irem lá, não será forçada, serão convidadas, dando o último convite divino ao seu povo, e essas nações serão reunidas para lá. Os sinceros vão sim e vão fixar a sua residência lá no reino na fase inicial. As nações que não querem saber da mensagem, eles vão ficar lá no sistema pagão mesmo. Vamos para Isaías 2, verso 2 até o 4, que eu acabei de falar para vocês de uma forma resumida. Agora, a palavra de Deus vai deixar bem claro para nós o que vai acontecer nos últimos dias. O que acontecerá como resultado da guerra. Isaías 2, do 1 até o 4? Do 2 até o 4. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele, e muitos povos irão e dirão: vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas, pois de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Amém. Acontecerá quando? Nos últimos dias. Nos últimos dias aí é quando? Que período? Agora, esse período que a gente está vivendo, né, irmão? Nos dias atuais? Ok. E aqui está falando que a igreja do Senhor será estabelecida acima dos montes e de colinas. Montes são igrejas. A religião verdadeira, a igreja triunfante, vai estar acima de qualquer religião, e as colinas são as religiões menores. E muitos povos dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, a igreja triunfante, e ele nos ensinará os seus caminhos. Por que ainda está sendo ensinado os caminhos? Porque a porta da graça está aberta, porque se a porta da graça estivesse fechada, não teria mais como ensinar os seus caminhos. E porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu te pergunto, na Nova Jerusalém vai ter pregação? Não. Vai ter ainda como sinal? Não. Só se for outras coisas, mas isso aí não. Exato. E ele julgará entre as nações. Por que ele vai julgar entre as nações? Porque ele vai pregar o último convite divino às nações. E isso é julgamento? De uma forma parcial? Ele está convidando. E aqueles que não quiserem saber do chamado vai ficar a perecer. É por isso que ele julgará entre as nações e vai repreender a muitos povos, dizendo o último convite divino, pregando o último convite divino. E esses converterão as suas espadas em relhas de arata. Perceba que eles não mais vão pensar em guerra.
eles vão converter o pensamento de guerra, de ter dinheiro para guerra, eles vão se converter a reis de arado, ou seja, para trabalhar no campo. Eles vão estar pensando em trabalhar no campo, em arar a terra do campo. E as suas lanças depois, nação não levantará a espada contra a nação, ou seja, naquele reino davídico, na fase inicial, não vai ter pessoas pensando em guerra. Por exemplo, nós lá vamos estar aqui batutando, pensando, vamos invadir uma nação, vamos conquistar dinheiro para fazer arma de guerra, para guerrear. Não vai ter isso, porque nação não levantará contra nação, ou pessoas não levantarão mais espada contra outra pessoa, nem aprenderão mais a guerra. Amém? Olha só, a dissolução da Palestina. Essa profecia de Isaías 14, não lá em Isaías 14, verso 31, verso 32, é para você prestar bem atenção e vai te cumprir a letra. A dissolução da Palestina e o surgimento de Sião e o reino de Cristo. 31, inicial. 14. 31, verso 32. Isaías 14. Geme, ó portão, chora, ó cidade. Tu, Palestina, inteiras estás derretida, pois virá do norte uma fumaça e ninguém estará sozinho em seus momentos fixados. O que deverá alguém então responder aos mensageiros da nação? Que o Senhor tem fundado a Sião e o pobre dentre o seu povo confiará nisso. Amém? Amém. Agora a pergunta. Rui vai, ó porta, clama, ó cidade, tu, ó Palestina inteira. Tá falando de Palestina inteira aqui ou é o quê? Que região é essa? Oriente Médio. Não. Israel. É o estado de Israel todinho. E tudo ali. Israel. O Oriente Médio já é uma região, já é maior do que o estado de Israel. Ele é maior. Olha só. Aqui fala, porque do norte virá uma fumaça. Que fumaça é essa? O que o profeta está dizendo? É uma fumaça literal? É literal, né, irmão? É guerra, né? Mas o que significa essa fumaça? A fumaça se espalha pelo chão? O profeta está deixando bem claro que é uma fumaça. A fumaça não espalha pelo chão, ela vai pelo ar. Está dizendo que essa fumaça é um ataque aéreo, pode ser uma bomba atômica. Não sei se vocês estão vendo, mas o Irã está querendo fazer uma bomba atômica e já está pensando em lançar a bomba atômica lá em Tel Aviv, que é a Palestina. E o Senhor está declarando pelo profeta na boca de Isaías: ó, ruivai, ó porta, chama, ó cidade, tu, ó Palestina inteira, está dissolvida, porque do norte virá uma fumaça. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: fique cuidado, vocês estão morando aí. Vai vir um ataque aéreo. Vai vir um ataque que vai devastar, vai dissolver tudo aí. E ninguém estará nos seus tempos determinados. E o verso 32. Que se dirá, pois, aos mensageiros da nação, que o Senhor fundou Sião, e os pobres do seu povo confiaram nela. Deus vai permitir que um ataque aéreo venha na Palestina toda. E você sabia que eu estava aqui pensando, como que o povo vai para lá, se o ar vai estar contaminado com essas bombas tóxicas? Milagre vai ter que acontecer. Primeiro milagre, o seu povo será purificado durante a guerra, e eles não mais morrem. Doença não pega neles. Ser selado. Serão selados para a eternidade. Não tem mais como morrer. Então esse ar não vai contaminar eles. A bomba atômica, que é tóxica, lá vai ficar lá. Os seus já foram selados, e é por isso que eles vão para o Oriente Médio, na Palestina, e eles não serão afetados com esse gás venenoso, a situação toda lá da Palestina. Eles não serão afetados. A dissolução da Palestina. A fumaça não se arrasta pela superfície do solo, mas viaja pelo ar, como eu disse. E como a fumaça vem do norte, a frase sugere que um ataque aéreo será realizado contra ela a partir do norte e passará para o sul. Isso aqui é a citação da mensagem de Solamento. A mensagem de Solamento declara: isso significa que aqueles que agora possuem a Palestina serão deportados. Isso que eles vão sair de lá. Muitas pessoas estão morando lá. Até o Rodrigo Silva tem uma casa lá, né? E tem muitos adventistas que estão morando lá. E tem muitas pessoas sinceras ali também, que creem em Jesus, que creem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse restante vai ficar, de acordo com Zacarias, esse restante vai ficar na cidade, aqueles que é fiel aos mandamentos do Senhor e à fé de Jesus. E, outra coisa, quando essa fumaça cair sobre a superfície da Palestina inteira, o Senhor declara que vai estabelecer Sião. Olha só o verso 32 de Zacarias 14. Que nação, que se dirá, pois, os mensageiros da nação, que o Senhor fundou Sião, ou seja, que estabeleceu o reino na fase inicial. Fumaça, não sei se vocês estão vendo aí, a fumaça vindo do norte. Fumaça, ataque aéreo do norte, da Palestina. O profeta deixa bem claro que é um ataque aéreo vindo do norte, ou seja, vai ter uma bomba ou várias bombas de uma vez, porque não tem sistema nenhum que aguente várias bombas de uma vez. Eu acompanho sempre essas notícias de guerra e até fiz uma página para acompanhar ao vivo sobre o desenrolar desse ataque aéreo do norte, de acordo com Isaías 14. Que lá vai mostrar para vocês, passo a passo, o Irã planejando atacar a Palestina inteira. Isaías 14, 31, 32 diz: com Sião o reino de Cristo será fundado, o Senhor irá realizá-lo. O surgimento de Sião, o reino de Cristo na sua fase inicial. Agora vamos lá. Depois que esse reino for fundado, Apocalipse 14 vai dizer o quê?
depois que a guerra finalizar e o seu povo ir para lá, aí vem Apocalipse 14, verso 1. Vamos ver Apocalipse 14, verso 1 e depois Salmos 102. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em suas testas. Amém? Você percebe que esse Apocalipse 14, 1 aí, qual que é o seu contexto? É no céu ou na terra? Com certeza na terra. Tem que ser na terra. Tem que ser na terra, porque as 3 mensagens angélicas ainda não foram pregadas em testemunho a todas as nações. E eu olhei esse, o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Então, depois da guerra, depois que a Palestina for destruída, o Senhor vai estabelecer Sião, e os 144.000 vai estar com o Cordeiro. Ou seja, Amém. de uma forma invisível, Jesus vai estar ali com eles. Vamos lá em Salmo 102, verso 13 e verso 16. Agora, Deus está falando de Sião novamente, que vai ser edificado. Tu te levantarás, 102, 13. 102, 13 e depois o 16. Tu te levantarás, então, pois o tempo de favorecê-la, sim, o tempo determinado é chegado. Quando o Senhor edificar a Sião, ele há de aparecer em sua glória. Amém. Amém. Quando o Senhor edificar Sião, que ele vai aparecer em sua glória. Assim como apareceu lá no santuário terrestre, né? Desceu uma noite. Isso, depois que... Para mandar o comunicado, né? Isso. Aqui ele está falando que quando o Senhor edificar Sião, que é estabelecer o reino inicial, aí ele vai aparecer na sua glória. Só depois que ele edifica. Isso está mais claro, não precisa nem comentar. Qual é a diferença? Quais são os limites da Palestina? Vamos entender que a Palestina é isso aqui tudo, ó. Não sei se você dá para ver, mas tudo é Palestina. A Palestina é limitada ao norte pelo Monte Líbano, ou Líbano, que se aparece daquela parte da Síria, antigamente chamada Fenícia. A leste pelo Monte Hermon, que é separada da Arábia do deserto. Ao sul, ao Mediterrâneo, ou mar na Síria. Agora, a terra prometida deve se cumprir literalmente no futuro. Agora vamos ver o território do povo do Senhor que vai ocupar. Não só aquele estreitinho, vocês viram no mapa, aquele povo judeu-sionista onde vive naquele estreitinho, mas não é aquilo lá que é o reino do Senhor, que é a Palestina dele. Isso aqui tudo, ó. Onde está em vermelho, circulado, tudo que está cercado em vermelho é o reino de Cristo, na sua fase inicial. Aí você vai perceber que no mapa vai pegar um pouco do Egito, vai pegar um pouco de Iraque, da Arábia Saudita, vai pegar uma parte grande da Arábia Saudita aqui. A Arábia Saudita está pegando do Senhor a terra dele. Está repartindo a terra que o Senhor estabeleceu para Abraão, Isaac e Jacó. Vai pegar também um pouco, vai pegar metade da Síria. Vocês estão vendo aí? Metade da Síria, isso aí é o reino de Cristo na fase inicial. E o Iraque, aqui a metade do Iraque vai ser do Senhor. E também o Líbano e todas as nações que estão no meio desse ciclo vermelho. Você percebe que as nações estavam tentando pegar um pouco da terra do Senhor, que Deus deixou? Agora, nos últimos dias, ele vai reivindicar todo esse local. Deixou porque ele espalhou o povo, né? Que estava sendo rebelde. Exato. Só que agora ele vai requerer tudo que é dele. Ele separou esse pedaço. Vai ter os fiéis selados, né? Isso, e vai ser dos selados. Será das primícias. E também da grande multidão. Depois, Após o êxodo, Deus conduziu os descendentes de Israel, Jacó, a terra que havia prometido a Abraão. Gênesis 15 fala sobre isso, e Josué também. Com base nas dimensões da terra encontradas na aliança abrâmica, a promessa da terra de Israel, que ainda está para se cumprir, para nós, né, para o nosso povo, o povo do Senhor. Mesmo no auge do reino davídico, o território ocupado por Israel não correspondia à promessa. Então, vocês têm que ver aqui, ó. Aqui é o povo sionista vivo. Só isso aqui, ó. Só nesse pedacinho aqui, ó. Os sionistas. Eles estão querendo esse território todo, ó, porque está na Bíblia. Eles estão querendo expandir-se esse território, de uma forma sutil. Isso aqui é o povo sionista vivendo aqui, ó, no roxinho aqui, ó, bem pequenininho aqui. Isso aqui não é a terra do Senhor, isso aqui tudo, ó, que está aqui dentro é dele. É de acordo com o Gênesis. A gente vai chegar lá para ver. A gente vai ver lá em Gênesis o território do Senhor. E os judeus sionistas estão querendo se expandir para mais países e expandir o seu território. Só que o Senhor declara que os gentios vão parar de pisar a terra dele. Lucas 21, 24, Jesus declara que os tempos de gentios vai se completar. Agora, a terra que os descendentes de Abraão um dia ocuparão pode ser corretamente chamada de Israel, porque é sua herança legítima, é um pacto eterno que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, para os seus descendentes, né? Agora, profetas e reis. Agora vamos prestar bem atenção aqui. Profetas e reis, página 376.3. A terra prometida deve ser cumprida literalmente no futuro.
É isso que a pena inspirada declara, não sou eu, é a pena inspirada, a Bíblia e o Espírito profecia. Diz assim a pena inspirada: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará afinal do meio de sua igreja na terra hoje. Ele arredou sua vinha a outros lavradores, isto é, ao seu povo que guarda o conserto e que fielmente dá os seus frutos. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Estas testemunhas do Senhor são contadas dentro do Israel espiritual, e em relação a eles se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo. Amém. Profetas e reis, página 376. Irmãos, a gente tem que escolher, ou fica com a pena inspirada, ou fica com o homem de ciência e saber. O homem de ciência e saber, da casa do Senhor, está dizendo que essas promessas não se cumprirão. Mas a pena inspirada está deixando bem claro. Poderia ler mais uma vez, por favor? Aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo, por intermédio de Israel, que é a nação escolhida. Quem é a nação escolhida? O povo das 12 tribos. E cumprir com eles. Aquilo que Deus propôs realizar em favor deles, ele executará, afinal, por meio de sua igreja na terra. Qual que é a igreja de Deus na terra hoje? A igreja visível. E Deus tem uma igreja invisível ainda, que é o povo também lá, que vai cumprir a promessa que Então, ele Deus não cumpriu com o povo judeu lá, ele vai cumprir agora com a segunda igreja. com outros lavradores. Com outros lavradores. Aqueles lavradores de lá, eles falaram assim: não, mas esse trabalho está muito ágil, está muito difícil, eu não quero crer na promessa. As promessas de Deus não podem voltar vazias, né? Se os judeus lá não aceitaram para Deus cumprir, vai ter agora essa geração que vai Exato. que aceitou Cristo. Exatamente. Outros lavradores. Isto é, ao seu povo que guarda o concerto e que fielmente dá os seus frutos. Não é todo mundo ali, a igreja remanescente, todos eles vai se cumprir a promessa. Não, é só aqueles que estão dando o fruto. Jamais esteve, ela vai falar que jamais o Senhor ficou sem verdadeiros representantes na terra, que faz do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor estão contadas dentro do Israel espiritual. Nós somos Israel espiritual, não podemos deixar isso de mão. Em relação a eles quem? O Israel espiritual, a igreja adventista do dia. Se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová seu antigo. Então, se alguém fala assim: não, essas promessas não vão se cumprir, essa promessa era condicional para o povo, apenas esperada de pronto contrato. Não só essa citação, mas quase todas. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia, se não cumpriu com a primeira igreja, vai cumprir com a segunda. Com a segunda, outros lavradores. Ele não fica restrito com o povo rebelde. Se o povo não quer cumprir os seus mandamentos, não quer obedecer a sua agenda, ele passa por alto e passa para outros. É simples. Os que ocupam Jerusalém atualmente serão fortificados e exaltados? Não, serão expulsos, de acordo com Sofonias 2. Vamos lá para Sofonias 2. Agora a guerra vai ficar mais clara que a neve, né? Mais clara que a neve. Reúne-se, Sofonias 2:1. Essa profecia se cumpriu em 1948, aonde o mensageiro estava recebendo a mensagem do quarto anjo. Reúnam-se, sim, reúnam-se, ó nação não desejável. Que nação é essa aqui, meus irmãos? Com certeza é os judeus sionistas, né? Os pais totalitários. Oi? Com certeza é os judeus sionistas e os pais totalitários. Tá pegando. Reunindo lá para Deus. É isso aí, meu irmão. Exterminar eles. Mostrar que Deus é o dono da terra. Agora, reúna-se. Quando foi que essa nação indesejável se reuniu, os judeus sionistas? Quando foi? Na data. A gente tem que olhar a história, né? A gente lê a profecia e vai na história, porque ela é historicista, a profecia. Qual foi a data que essa nação reúna-se, se reuniu, a nação indesejável, os sionistas? Lá na reconstrução do templo lá de Rafael Caxexes? Não. Foi na nossa era, não. Nossa, né? Foi quando o mensageiro já estava recebendo a explicação, a interpretação dessas profecias. 1929? Mais um pouco. 1948 se cumpriu o Sofonias 2. Sim. Estava finalizando a Segunda Guerra. Tinha 3 anos que tinha finalizado a Segunda Guerra. Porque foi em 1945 que finalizou a Segunda Guerra. E aí Sofonias estava explicando. Já estava recebendo do Senhor a explicação. Reúna-se, ó nação não desejada, que é os judeus sionistas. Não agrada a Deus, que rejeitaram a Cristo. Isso. E Satanás é tão esperto que ele começa a reunir a nação na data que o mensageiro estava recebendo a interpretação dessas profecias. Aí Satanás induz aquele povo sionista a sair da Europa depois da guerra, vai para a Palestina, e ali ele implanta na mente deles que eles estão estabelecendo com ele, que eles é o povo de Deus, que é eles que vai cumprir todas as promessas que está na Bíblia. Satanás é muito esperto. Ele viu que Deus estava atuando como mensageiro do Senhor, ele vai lá na mente desses judeus sionistas, leva eles para lá, e estabelece um reinado lá, e dizendo que é o povo do Senhor. Agora vamos lá em Sofonias 2, verso 2. Falando para essa nação indesejável, que é os judeus sionistas. Antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a palha, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Exato. Esse decreto aqui não é um decreto musical, não tem nada a ver com o decreto, está falando do decreto de morte, está falando do juízo.
Olha só, antes que o decreto produza o seu efeito, antes que o dia passe como a parda, antes que o furor da ira do Senhor venha sobre vós, que é a purificação da igreja, antes que o dia da ira do Senhor venha sobre vós. Agora, cidades de Israel sobre ataque, Sofonias 4, ou Sofonias 2, verso 4 e verso 5. Pois Gaza será abandonada, e Asquelon uma assolação. Eles expulsarão Asdod ao meio-dia, e Ecrom será desraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus. A palavra do Senhor é contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu ainda vos destruirei para que não haja habitantes. Amém? Amém. Pois Gaza será abandonada. O que está acontecendo lá agora? Nesse momento, Sendo bombardeada, né, irmão? a Gaza está totalmente destruída. Não. E você viu que o Trump está querendo dominar a Gaza e fazer uma nova cidade. E é impossível fazer isso, porque a profecia declara, pois Gaza será abandonada. Gente, a profecia está falando que será abandonada. Então que Trump vai dizer que vai reconstruir o local, vai colocar a estátua de ouro dele, vai colocar praias. Está indo contra Deus. Deus está falando, pois Gaza será abandonada. Porque Asquelon já é uma salvação. Eles expulsarão Asdod ao meio-dia. Asdod é outra cidade que eles conquistaram. Ecrom também é outra cidade que eles também conquistaram. Será desarraigada. E ai dos habitantes da costa do mar. Quem é os habitantes que estão morando lá perto do mar? A nação indesejável. Aqui é outra expressão que Deus coloca, a nação dos quereteus, que é os judeus sinistas. A palavra do Senhor é contra vós, contra eles, porque eles estão dizendo que é o povo do Senhor. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu ainda vos destruirei, para que não haja habitante. Deus está deixando bem claro aqui que eles estão pisando na terra santa e eles vão ter que sair de lá, porque Deus vai lançar, vai permitir que a guerra estoure. Ele fala sobre os chifres. Os carpinteiros vão vir lá para expulsar os quatro chifres. Então, as nações pagãs vão expulsar aquele povo que está pisando na terra santa. E depois as nações caem sobre as nações pagãs que estão ali. Sofonias 2:3. Agora está falando para nós, para o nosso povo, para o povo do Senhor. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Amém? Deus está falando para o povo adventista. Buscai ao Senhor, vós, todos os mansos da terra, que tendes moldado o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Que dia é esse aqui do dia da ira do Senhor? Situação da igreja, né? Deus está falando, ó, quando vocês verem Gaza, não abandonaram. Porque Ecrom já foi. Asquelon também, Asdod também, só falta Gaza. Irmãos, só falta Gaza, só Gaza se cumprir, é o sinal para o povo adventista. Aí o Senhor está falando no verso 3, você que é o meu povo, buscai a mansidão, buscai o juízo, buscai a justiça, e pode ser que sejais escondido no dia da purificação da igreja.